fazer o seguinte, eu vou apresentando o Dr. Guilherme para vocês, e aí enquanto a gente espera a Fran para iniciar a live. Deixa eu aqui, deixa eu dar um ok. Fran tá aqui de volta. Então, vamos lá. A Franciel tem que estar aqui, pelo amor de Deus. Tô aqui, gente. Vocês estão me vendo? Ainda não? Não, Fran. Olha, eu deixei no 4G, não sei o que está acontecendo. Deixou. Não, Eu deixei vamos no continuar. 4G. Vamos Tá, continuar. vamos fazer. Todo mundo vai ouvir uma voz do além. É a minha. Vamos fazer a live assim, que aí pelo Vamos. menos a gente Não, não, não não perde tempo atrapalha e não do. perde tempo, é verdade. É, que pena. Mas Então, Ah, é isso que sobre. acontece. Oi? Ah, eu acabei de ver aqui o negócio aqui. Acabei de ver o que ele escreveu. É Dobbs com DOBBS. É um tipo de órtese que é usada, mas ela é uma órtese dinâmica. É Ah, diferente da entendi. de Dennis Brown. Na verdade, não é Dennis Brown que fala. Quer dizer, o Ponsete não gosta que fala Dennis Brown. Entendeu? Porque Dennis Brown ele é uma barrinha mais retinha, assim, vamos dizer assim. Sim, sei. E aí a órtese abdução ela tem a dorsiflexão, o pezinho levanta para cima, assim, entendeu? É, eu Mas a acho que de foi Dobbs isso que você comentou na última live, né? a de Dobbs ela é dinâmica, entendeu? Entendi. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Dr. Guilherme, inclusive porque, Dr. Guilherme, algumas mães nos perguntaram aqui aonde você atende. Então, de repente, se ele estiver na sua região, ou até, não sei, aí ele vai precisar dizer para vocês um atendimento online para um direcionamento a um ortopedista da região, pelo menos vocês saberão onde encontrá-lo. Bom, Dr. Guilherme Franco é um médico formado pela Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele possui especializações em ortopedia e traumatologia pelo Hospital Universitário de São Francisco, Bragança Paulista, São Paulo. E ortopedia pediátrica em reconstrução óssea, ambos pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Atua no Hospital e Maternidade Albert Sabin, em Atibaia, São Paulo. Na Ortoclin, especialidades médicas em Bragança Paulista, São Paulo. E no Med Center Vital Brasil, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Confere, é isso mesmo? Confere, mas eu tenho um detalhe aí, que em maio eu vou me mudar para Minas definitivamente, e aí eu vou acabar atendendo somente em Pouso Alegre, a partir de maio. Entendi. Pessoal, você tem um mês. O pessoal de São Paulo tem um mês. Não, É isso? semana que vem eu já volto para Minas. Semana que vem. Ah, pois é. aí o Claro. pessoal Bom, da, gente, então aí assim. o pessoal Eu tô daqui de São dormindo, Paulo vai ter que ir para Minas. eu tô dormindo no sofá-cama aqui em casa, aqui ainda, no apartamento. A, Nossa. lom, De mudança. a lombar aqui tá arriando aqui, viu? Joia, então, pessoal. Fran, com você. Acho que No- você pode começar. Tá certo. Pessoal, olha, peço desculpas aí quem não tá me vendo, eu estou na live. Vocês só vão ficar ouvindo a minha voz. É, Infelizmente, na semana passada foram os comentários, nessa semana o vídeo. Eu não sei o que é pior, mas vamos lá. Bom, quem está aí, primeiro boa noite, doutor Guilherme, boa noite, Carla, Boa boa noite noite. a todos que estão aqui, que dedicaram essa uma horinha aí do dia para conversar com a gente sobre um assunto super importante, né, que é a fase das 14 horas. Eu acho que todas as mães, famílias que chegam nesse momento, né, esperam por esse momento, que vem logo depois da etapa das 23 horas, durante 3 meses do uso da órtese, né, de pé turgente. Então, acho que a primeira pergunta, eu queria que você explicasse um pouquinho, doutor, para a gente, por que 14 horas, né? E não 20, 16, 10, 5, sei lá. Bom, vamos lá. Seguinte, a gente tem que entender que a órtese, ela não corrige nada, entendeu? Então a órtese ela é para manter o que o gesso, né, eu até a anatomia junto,
fez, entendeu? Então ela vai manter na posição, não vai corrigir. Ponto. A questão do uso desse período é porque a gente tem uma certa memória, tá? Uma certa memória genética. Então, assim, é uma batalha. Essa memória, ela quer colocar o pezinho e ficar torto de novo e a órtese está lá mantendo, entendeu? Então, a questão do uso de 14, 16 horas por dia foi, de acordo com os estudos, foi observado que mantendo esse tempo, essa batalha contra a memória, né, genética, a horta acaba ganhando, entendeu? Isso acontece até, por isso que a gente usa a horta até os 4, 5 anos de idade. Na maioria das vezes é 4 anos de idade, né? Antes eram 3, mas verificaram, de acordo com os estudos, que a chance de recidiva depois dos 4 anos de idade é muito menor, entendeu? Então, hoje em dia, preconiza mais usar aí até os 4 anos de idade. E, doutor, o que que acontece com a criança nessa etapa, né? Porque eu falo na questão motora, né? Do desenvolvimento motor, que a criança já nessa etapa, normalmente ela já se movimenta mais, já está já começa a engatinhar, né? Outros, quando começa o tratamento mais tarde, já estão, de repente, até andando, né? O que que acontece com a criança nesse período, né? Bom, então, é o seguinte, como eu sempre falo para os pais na consulta, assim, isso acontece muito na primeira consulta. Essa pergunta, ela vai atrapalhar andar, vai atrapalhar engatinhar? Não, não vai, porque o desenvolvimento neuropsicomotor em relação com o cérebro da criança. O cérebro, se tem um desenvolvimento legal desse cérebro, né? A criança vai andar, até mesmo com o pé torto. Se ela tiver o pé torto, ela vai andar, entendeu? A questão do uso do tratamento do PONSET é deixar esse pé funcional. E é uma coisa muito importante também. É assim, o pé, ele não vai ser um pé normal. Que os pais acham que vai ficar bonitinho, normal, igual os outros pés das outras crianças. Não, esse pé ele não vai ficar normal. O que a gente quer é colocar o pé com função. É um pé sem dor, um pé forte, flexível, entendeu? Que permita fazer esportes, caminhar, andar, correr, sem nenhum problema, entendeu? Então, é bom sempre frisar isso aí. Certo. E de acordo com... Assim, o desenvolvimento não atrapalha em nenhum momento. Você pode usar a órtese sem problema nenhum. Inclusive, não causa dor o uso da órtese, né? É mais um incômodo. Aí eu tenho minhas controvérsias com essa dor. Eu já falei até na outra live, né, que eu tenho uma relação de amor e ódio com a órtese, né, porque a gente agora, por exemplo, a gente fala até um pouquinho mais para frente, mas a gente trocou essa semana a órtese do meu filho, né, e normalmente quando a gente troca e é nova, ela vem o couro durinho, né, então, até amaciar. Então, o primeiro dia, a primeira noite é sempre muito difícil, né? Porque ele vai virar, ela tá mais pesada, né? Porque a barra aumentou o tamanho. Enfim, né? Mas assim, vamos lá. Quando você compra um calçado, vai andar com esse calçado, não faz uma bolha no seu pé, inclusive? Faz. Às vezes faz. Então, você está colocando um calçado da criança. No começo ali, na mudança, lógico que vai incomodar. É normal. Incomoda no adulto um tênis novo. Ainda mais é couro, então ele é mais durinho, entendeu? Até começar a lacear, lógico que incomoda. Isso aí é fato. E também, eu acho que o que incomoda é dormir, né, com a órtese, porque não tem a flexibilidade que a gente tem. Então, não é que dói, é que incomoda porque... Não. Pode falar. Não, porque a criança acostuma. Aí que tá uma diferença entre um adulto e uma criança. E também, né, doutor, olha só, eu já pensei até sobre isso, né, e já li algumas coisas de mães falando sobre isso, que assim, o meu filho, por exemplo, ele não sabe o que é dormir sem, né, porque ele passou pela fase do gesso e depois, na sequência, veio a órtese. Então, ele não sabe o que é viver com os pezinhos. Eu acho até que quando ele tiver alta do uso da órtese, eu acho que ele vai até estranhar. Ele vai estranhar. Vai.
No comecinho ele vai até achar meio estranho, entendeu? Às vezes pode acontecer dele pedir para usar órtese, entendeu? A Fran é uma mãe super aplicada, Nossa, super. Eu acompanho ela e é assustadora. Assim, eu acho que ela sofre mais do que o Martim, mas ela é muito aplicada. Pessoal, olha, eu acho que eu só vou sou fazer um comentário severa, né? aqui. Eu vou interromper vocês de vez em quando, porque tem algumas perguntas, tá? Então, meu filho não tem PTC, então se por um acaso eu estiver fazendo uma pergunta que vocês de repente já responderam, mas de uma outra forma aqui, vocês podem ficar à vontade para me cortar, porque eu não entendo tanto do assunto PTC, né? Eu entendo o quanto a Fran me conta. Posso fazer a primeira pergunta aqui da Fabiana Almeida? Manda aí. Boa noite, doutor. Meu filho está na fase das 14 horas. Já tem 1 ano e 3 meses. E na última consulta, o médico falou que não precisa usar mais a órtese às 14 horas. Só usar para dormir. Isso procede? Bom, então, aí é que assim, é uma coisa meio que não é uma receita de bolo, né? Então, assim, vai muito do acompanhamento que a criança tem com o médico, né? Com o médico ortopedista. Pode acontecer de diminuir a quantidade de horas? Pode, entendeu? Pode acontecer até mesmo a questão da uso da órtese, aquela rotação externa que a gente fala, quando a gente coloca, né, viradinho para fora. Às vezes a gente pode diminuir aquele grau de 70 para a gente pode colocar para 40 graus, né? Então, vai depender muito do acompanhamento. Porque isso é para evitar o que a gente chama de hipercorreção, Que era a minha entendeu? pergunta Quando seguinte. você... A gente fala. Então vai lá, Porque Fran. até mencionar assim, um pouco da minha experiência, né? Porque, como você explicou, né, doutor, que existe um padrão, né, lá das 14 horas, né? E, por exemplo, meu Sim, filho sim. usa 11. Ele usou mais de 1 ano também, 14 horas, e aí aconteceu isso, hipercorreção. Agora explica aí o que é, porque na época a doutora Mônica até explicou para a gente, mas aí reduziu para 11 mesmo, e ele usa 11 até hoje. O que acontece? Você tem o que a gente chama de torção tibial. Então, você pega ali o ossinho da tíbia ali, ele está girado mais para fora, tá? Entendeu? Além do que é permitido. E também tem a questão que a gente chama de valgo do calcâneo. O calcâneo ele começa a decair assim para dentro, entendeu? Se a gente for deixando isso, pode acontecer uma outra deformidade. Então a gente tava com o pé virado para dentro, então o pé começa a fazer isso, virar para fora, entendeu? Então a gente diminui isso aí. O que acontece? Você vai ter aquele alongamento todo da parte medial, que é a parte de dentro da perninha, entendeu? Então essa hipercorreção vai fazer um movimento contrário do pé torto, entendeu? E também, né, doutor, Aí a gente vai depende de diminuindo. cada caso, né? Cada caso é um caso, né? Não, depende. Tem pé, aí tem um tipo de pé que são os pés com relação ao neuromuscular, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Eu até meu TCC, quando eu estava lá no IANSP fazendo a especialização, foi junto com a Mônica, inclusive, era sobre pé torto congênito com mielomeningocele, entendeu? E nesses pacientes, a recidiva, né, é em torno de 40%. Porque é um pé mais rígido, é isso? Já é diferente, é um pé mais complexo, Ah, vamos dizer assim, que a gente fala. Então, assim, vai depender muito do tipo de pé. Se for um caso de pé torto congênito, né, não é tão comum assim sair por correção. Por isso o acompanhamento, né, e por isso a questão do uso adequado da órtese. Né? Para a gente foi A uma mãe, surpresa na época, né? Porque acho que foi com menos de 1 ano, viu, que ele mudou para 11 horas. E a gente não esperava, né? Então foi uma surpresa muito boa. A gente ficou muito feliz. a mãe que me perguntou hoje, o filho dela tem mielomeningocele e ela está com dificuldade de encontrar um ortopedista aqui em Curitiba, inclusive. Então, O tratamento é assim, mesmo o paciente com mielomeningocele, que
tem pé torto, o tratamento em si, que tem um resultado bom, é considerado um método Ponseti, um tratamento legal. Mas, assim, como tem muita recidiva, em torno de 40%, alguns outros ortopedistas preferem até mesmo o tratamento cirúrgico, né? Assim, em conjunto com o método Ponseti, né? Ou até mesmo já vão para o tratamento cirúrgico. Então, depende muito da avaliação ali dessa E, criança, né? doutor, Eu tenho um caso, inclusive aqui em Bragança, a criança tem mielomeningocele, recidivou e ela já tinha aí, eu acho que ela tem 4 aninhos, 4 anos. E aí eu voltei a fazer o Ponseti nela. Comecei do zero, 4 anos, lá do gesso. Foi lá do gessinho, começamos de novo a fazer. Colocamos a órtese. Só que aí, na classe da mielomeningocele, a gente tem que tomar cuidado muito com lesão de pele também, porque a criança, ela não sente, né? Ela não sente quando machuca e tal. Então, tem que ficar bastante, tem que olhar mais ainda, entendeu? Então, mais atenção, né? Doutor, só para a gente voltar aqui para a questão desse período em que a criança fica sem a órtese, né? No caso, durante o dia, que está brincando e tal, pode acontecer uma recusa da criança na hora de colocar essa órtese, né? Eu senti um pouco isso também. O Martim passou por... eu digo assim que o Martim ele me deu todas as experiências, porque eu tenho outras amigas com filhos com PTC que a gente se conheceu assim no meio dessa história toda, e é difícil assim, porque ele me deu de presente, né? Todas essas experiências. E ele teve esse período de recusa também de brincar durante o dia e chegar à noite ele não querer colocar. Isso explica também por que tantas recidivas nesse período, nessa etapa? então, a questão da recidiva é o uso inadequado da órtese. É a principal causa. E a questão da quantidade de horas. A questão da recusa da criança, acho que vai muito do hábito, entendeu? Então, a melhor forma é educar a criança. Primeiro, educar os pais, né? Fazer com que os pais saibam o que é o tratamento congênito e saibam como é o tratamento, entendeu? E a partir daí, os pais vão educar a criança e tornar aquilo um hábito, entendeu? Então, quando ela está mais novinha, saber brincar com a criança com o uso da órtese, fazer com que ela seja uma parte do corpo dela, entendeu? Faça com que ela tenha prazer de usar aquilo, não ser um trauma para aquilo. E assim, né, doutor, cada fase é também um desafio para os pais, né? Porque quando é um bebezinho, a criança às vezes chora um pouco incomodada e tal, mas conforme vai crescendo, vem outros desafios, que é esse dos pais, de ter mais paciência, a criança já fala, já vai reclamar, já fala o que está doendo, o que está incomodando, né, que quer ficar mais tempo brincando, e aí é que os pais têm que ter mais, tem que ficar firme ali no propósito para não deixar de usar e usar com disciplina, né? E tem que tomar cuidado, é o seguinte, a partir dos 3 anos de idade, a criança já começa a aprender a mentir, viu? Então... Eu tô rindo aqui, gente, porque essa coisa de educar os pais é o mais engraçado, né? E é verdade, é mais pura verdade, né? Mas, e assim, outra coisa que eu falo, não negocie com a criança. Sem essa de chantagem. Use isso aqui que vou te dar um negocinho, vou te dar um chocolate, vou te dar um brinquedo. Não tem essa, cara. Não existe tem que usar, entendeu? né? Porque aí vai ser fácil para ela, vai achar que é um método fácil de ganhar os pais. Então, assim, tá. Você vai me dar um brinquedo, eu uso. Tá, entendeu? Então, não existe. Até porque são anos negociando depois, né? Não tem. É hábito. Você manter. Primeiro, é educar os pais. Segundo, os pais vão educar a criança. Então, a criatividade dos pais, brincar com a criança com a órtese, entendeu? Fazer aquele ambiente tranquilo, não traumatizar a criança, entendeu? Na hora que tiver indo, assim, a criança estiver maiorzinha e ela começar a entender um pouquinho sobre aquilo, então é a hora de começar a educar a criança, mostrar para ela o que é que ela está usando, por que, o motivo. E aquela coisa, ela não dói. Se está doendo aquilo,
se está doendo aquilo, a gente tem que verificar se a horta está colocada da forma certa, né? Se ela não está tendo atrito, se o pé não está levantando, não está saindo. Então, se tiver dor, olha a horta, vê se está colocado correto, da forma correta. O que às vezes pode acontecer quando a criança está dormindo, é a dorzinha no joelho. Isso eu tinha falado uma live anterior, porque o joelhinho, ele vai, quando a criança está dormindo, ele vai um pouco mais para dentro, assim, né? Então pode ter uma dorzinha na região aqui a gente fala medial, região de dentro aqui do joelho. Aí você põe um travesseirinho, um coxinzinho ali para aquele joelhinho não ficar próximo um do outro. Eu faço isso até hoje, né? Ele dorme com rolinhos de espuma, travesseiro. É... E uma outra coisa Aí, também, ó. doutor, Ela é aplicada. que quando ele era muito bebezinho, até uma dica assim para quem estiver assistindo aí, porque ou ele vai virar e acordar, porque às vezes acorda muito durante a noite, né? A gente ainda vai falar sobre o sono, né? Mas por acordar muito durante a noite, esse acordar não é porque ele está sentindo dor, como você explicou, mas porque a órtese ela pode bater no berço e aí ele se assustar e acordar. Isso acontecia aqui. Sim, Então, sim. aí o que a gente aqui, nós fizemos, depois que ele já estava um pouquinho maior, a gente trocou a cama, né? Colocamos a cama, aquelas de chão já, para ele ter um pouquinho mais de autonomia. E eu coloco essas espuminhas na cama toda, porque se ele levantar com a órtese, virar, ele não vai bater na parede nem se assustar. Então isso é uma coisa que, enquanto assim, ele estiver usando, a gente vai adotar isso. E ele vai acabando acostumando também, então ele já sabe que ele vai bater, entendeu? Criança não é boba, não. Eu acho que é boba. Agora, uma outra pergunta que eu vi num vídeo seu, o pessoal que está aqui, o Dr. Guilherme tem um canal no YouTube, né? E é bastante acessado, muito legal, com muitas dicas assim maravilhosas. E um vídeo que me chamou muita atenção, que foi exatamente o período que a gente estava vivendo ano passado, no finalzinho do ano, que foi sobre a dor do crescimento. O que acontecia? Ele durante o dia brincava muito, subia, descia, né, aqui o parquinho ainda estava, né, eles abriam, né? Mesmo durante a pandemia e tal, mas o que acontecia isso, ele brincava muito e no dia que ele exercitava demais, corria demais, chegava à noite, ele acordava de madrugada chorando e falando que estava com dor. Aí, duas situações, essa da dor do crescimento e também a questão dali do carinho, né? Porque aí eu acordo a primeira noite, segunda noite, terceira noite, na quarta ele tá fazendo de propósito. Quantos anos ele tem? Ele tá com 3 e um mês. 3 anos e um mês. Mas ele é esperto. Não é esperto. Percebe-se, né? Mas o ser humano é assim, velho. Não é? Todo mundo é assim. Aí ele cria colo, né? Entendeu? Aí eu falei, será que é dor do crescimento mesmo? Ele tá me enrolando. Não, mas assim, a dor do crescimento, olha que legal. Você falou certinho. O que é a história? Brincou muito, pulou e tal. Ela vai vir à noite ou no final do dia. Às vezes até durante o sono. Mas aí tem algumas características. Por exemplo, não tem alteração da pele. Então não vai ficar inchado, não vai ficar vermelho, roxo, entendeu? Não vai ter nenhuma deformidade assim. Você usando uma massagem, às vezes uma medicaçãozinha de pirona, paracetamol, coisa simples, no outro dia tá lá correndo novamente. Entendeu? E outra coisa, pode vir alguns dias, mas de forma esporádica, ela não tem uma causa definida para dor de crescimento. Verdade. Entendeu? Ela tem uma relação maior com o pico de estirão de crescimento. Então, nesse momento que a criança tem um estirão, ela corre mais frequentemente. E não são todas crianças, né? Não, então é como eu falei, né? O então, Martim, ele me presenteou com todas as experiências, porque tudo que pode acontecer, aconteceu. É aquela coisa, que eu falo para os pais, em relação ao gesso, quando tem o gesso, né? Nos primeiros dias, 2 primeiros dias, comum da criança ficar mais enjoadinha, entendeu? Sentir um pouco assim. Mas depois vai melhorando. Você está ouvindo o Dr. Guilherme? Agora voltou. Deu uma travada. Mas depois ela não sente nada. Então, assim,
colocou o gesso, deu uns 5 dias, 6 dias ali, tá sentindo dor, teve febre, alguma coisa. A, a última coisa a se pensar é em relação ao gesso. Da mesma forma, a órtese. Se ela tá colocada de forma correta, bonitinha, não tá machucando o pé nem nada, a última coisa a se pensar é em relação à dor, algo assim, é a órtese. Então, assim, exclui as outras causas possíveis. Doutor, uma outra coisa também que eu estava aqui pensando, né, que essa disciplina dos pais é tão importante, né, de horários para colocação da órtese e tudo, que a gente mesmo, eu e meu marido, a gente já foi considerado até meio chato nesse sentido, né, porque às vezes isso é mais simples você fazer em casa, deu horário, ainda mais agora na pandemia que ninguém está saindo, né, mas já em situações, por exemplo, de viagem, festa, estou num evento social, eu tenho que sair para botar órtese. Então, acho que tem que deixar, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Como que a gente repõe essas horas, se pode quebrar os horários, repõe no dia seguinte, como é que funciona? A gente pode fazer isso? Ó, o repor no dia seguinte não existe. Não, sei não. O que você pode fazer é dividir o horário do dia. O legal é usar assim durante o período da noite. Então a criança está dormindo. Então, por exemplo, tá usando lá 8, 10 horas dormindo, você já usou uma quantidade legal Uhum. de horas aí. E durante o dia, você usar a criança tá assistindo TV, tá comendo, tá mamando, você coloca a órtese. Não é uma coisa que você precisa usar as 14 horas Entendi. seguidas, as 16 horas seguidas, entendeu? É, Mas usar um dia e depois no outro não. Começa não, assim, eu aí digo já dá assim, aquele pulinho a mais. Ah, não, mas não hoje, é, e só assim, hoje, fim de semana. como eu Aí, acompanho bastante grupos, eu vejo muito isso, né? O pessoal, não, mas aí, mesmo quando, né, a gente ia, às vezes, em algum evento, família, amigos e tal, não, mas depois você põe. Amanhã você compensa. Mas não é assim, né? As pessoas Não não entendem, entendem, né? né? a primeira coisa, não é o filho delas, né? Primeira coisa, é verdade. Primeira coisa Ah, não é o mas filho delas. Porque assim, e todo mundo fala que assim, palpite todo mundo dá, É. entendeu? a gente Você aqui já, você já ouviu, quando você colocou o gesso, quando você tava, quando ele estava Você com o quebrou a gesso, perna do seu um filho. monte de gente, justamente, entendeu? Que isso, tadinho, por que fez isso, e tal. É a mesma coisa da É, órtese, entendeu? Mas só quem passa e quem vê que é sabe. verdade. E outra coisa que eu falo bastante, no Brasil isso é muito comum, né? O cara, a pessoa que faz o certo é taxado de chato. É. Então, é o seguinte, eu prefiro ser muito chato, Não, eu já entendeu? viu assumi que esse bom? rótulo já, não tô tranquila, Eu É, também, bem gente. tranquila. Eu também já assumi. Brasil é E a até, gente Brasil, pode. Brasil é a Tem terra da muitos pais É, malandragem. É, tem muitos não ser pais, doutor malandro, Guilherme, que nos concordo. perguntam se, nesse caso que a Fran comentou, se pode ser alternado com as botinhas ortopédicas. Como é que é? Alternar É, com a órtese? em casos, por exemplo, como esse que a Fran falou, né? Tem uma festa, tem algum evento, é possível não usar a órtese e de repente usar a botinha ortopédica? Bom, depende muito de qual botinha ortopédica é, mas assim, a órtese que é usada, que é a órtese de abdução, ela praticamente é a única para isso, entendeu? É muito porque ela tem todos os parâmetros de correção, não correção, de manter os pés na posição legal, entendeu? Até mesmo, por exemplo, quando a criança faz o movimento de esticar o joelho, ela faz um alongamento da parte posterior da perna, entendeu? Do tendão, tudo. Então, isso facilita. Então, até por isso que tem a questão das órteses dinâmicas, que o pessoal estava perguntando, que eu estava vendo é por que aqui. a impressão Uma também órtese, que eu tenho, né, doutora, é que assim, vamos falar a verdade, as pessoas fogem do que é o que tem que ser, né, da regra. E a regra é essa, é esse modelo, não tem como fugir. assim, é que o melhor É, resultado é com esse tipo é a de órtese, ciência entendeu? trabalhando, né, gente? Então, assim, por exemplo, pode ser que daqui a uns anos veja algum tratamento, veja algum outro tipo de órtese que
que melhore, entendeu? Eu não vou falar a palavra Sim. nunca, né? Então, daqui a alguns anos pode ser que apareça alguma outro tipo. Mas de todos os estudos de pé torto congênito, essa é a melhor órtese. E a mais barata, inclusive. Então, assim, não vejo Aqui, motivo. geralmente a gente pede para os pais levarem a foto da órtese, da botinha, né, para Aham. o médico. E aí o médico é que vai dizer se pode ser usado ou não e em que momentos pode ser usado, porque a botinha ela é firme e tudo mais, mas assim, não, a gente nunca diz que ela vai ser utilizada com órtese e também no lugar da órtese, porque isso não pode. A gente sempre recomenda que o médico verifique, É que a botinha é um termo muito geral, assim, é muito simples. porque depende, né? Não tem que especificar como é que é, do jeito que é. Então, assim, seria legal levar, mostrar pro médico em si. Mas você tem uma órtese de abdução, uma órtese barata, inclusive. Assim, ó, não é assim tão barata assim, mas comparando com Sim, os outros tipos, ela é a E mais também ela assim, de um é preço durável, melhor. né, doutora? A gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho, mas é Durável. durável, né? É a troca. Ela é durável e, assim, tem um melhor resultado. Então, eu não vejo motivo de trocar uma por outra, Agora, entendeu? Nesse caso aí, o time que tá ganhando não se mexe mesmo. é verdade. E, doutor, uma coisa também que acontece muito é a órtese quebrar, né? Eu confesso que eu não, Olha, nunca aconteceu com a gente, mas eu já perguntei até na loja que a gente normalmente faz e tal, e até, né, Carla, as próprias que a Mundo Adaptado também tem, Comercializa. comercializa, por que ela quebra, né? E pode ficar em pé com a órtese? não, não, a hortelã não é um titânio assim, tão resistente assim. Mas, Ela é para ser usada, não pode pisar em cima sim. da horta, não é legal, entendeu? E, Tanto é que você consegue dobrar aquela barrinha, eu dobro na mão, inclusive. Quando eu vou fazer a medição lá dos 10 graus de dorsiflexão, de ah, levantar o é? pezinho, que ela vem, na maioria das vezes, ela vem Vem, retinha, né? Então, eu dobro na mão, e inclusive. ela é toda parafusada, né? Tem Entendeu? até os parafusos, tem a Sim. posição certa, né? Aquela barrinha é relação com o ombro, as duas extremidades do ombro, entendeu? Você vai medir as duas extremidades do ombro, vai verificar lá. Por exemplo, dá um chutarada, deu 25 centímetros de um ombro Uhum. para o outro. Você vai pegar ali onde fica bem a parte posterior ali, onde fica o calcanhar, bonitinho, e aí você vai fazer a medição dali, entendeu? Aquele ali tem que ter o mesmo tamanho do que o tamanho das E se extremidades do tiver ombro. pequeno, é o momento então de troca, tem que substituir. Tem a relação à barrinha, que você tem que Uhum. substituir por uma maior, e também a questão do pezinho, quando o pezinho fica todo dobrado ao redor da borda, Sim, né, ele da botinha. Então aí é legal de trocar. Na maioria das vezes são dois tamanhos acima da órtese da botinha anterior, entendeu? certo. Agora, Gente, eu vou só passar aqui, correr as perguntas, tá? E são umas 4 perguntas, tem bastante. Mas aí você, Fran, em seguida faz a tua uhum. pergunta e o Dr. Guilherme responde, senão faltam 20 minutos para acabar a nossa live. Só para a gente não deixar as Tá, perguntas não, manda aqui, ver. mas é bem rapidinho, tá? Acho que essa vocês já responderam, da Stephanie. Doutor Guilherme, você indica o uso da órtese dinâmica? Segura aí. Aí a Lili, é tão difícil para a gente entender que as órteses não são um problemão como achamos. É, Olha aí, ó. A Stephanie também colocou aqui. Aqui também não se sabe dormir sem órtese e a órtese faz parte do corpo da criança, do corpo é isso dela, né? aí. Legal, né? A Fábio Moraes, boa noite, tudo bem? Para pés equinos, durante a fisioterapia, consigo reduzir? Acho que é uma pergunta. Porém, a criança chora muito. Ah, não, ela consegue reduzir. Porém, a criança chora muito ao mobilizar. E quando tem o apoio total dos pés, tem queda do arco plantar para média. É isso?
Para E medial? Não, eu não entendi o a que pergunta. seria da humanidade, tá como média, mas deve ser medial. E aí, o que seria da humanidade sem ortopedista? É isso aí. Vamos lá, pode tocar aí, Fran e Guilherme, se quiser responder, fique O à doutor vontade. Guilherme responde. Eu não, a pergunta mesmo que teve, eu acho que eu não entendi aquela que ela falou do equina, não escutei direito. Então, acho que isso aqui parece ser essa pergunta parece ser na verdade, assim, ela quis dizer que quando tem o apoio total dos pés, tem queda do arco plantar para, ela colocou média, deve ser medial. Mas aqui que é a parte de antes, eu não, que é o Ela começo aí que eu... Não não detalhou, né? terminou É, eu tô aqui. Qualquer tentando ver coisa, aqui Fábio também. Moraes. Quanta gente, né? Olha que legal. Até que idade é acompanhado no tratamento do PTC? Ou até a vida adulta. Lógico que não precisa acompanhar, assim, 3 em 3 meses. Não, legal é anualmente seria legal acompanhar. A partir dos 5 anos de idade, 7 anos, a recidiva já é, assim, a taxa de recidiva é muito pequena, é muito baixa, entendeu? Mas mesmo assim, é legal sempre acompanhar até a vida adulta. Ele já respondeu a minha pergunta que eu Show. faria, que é sobre a alta, né? Ah, é. Na verdade, né, doutora, a alta, ela é a alta do uso da órtese, né? E não a alta médica, Alta né? do Isso uso que da as horta. pessoas têm que entender também, porque vai ser acompanhado, né? Enquanto a criança Sim, tiver... sim. Até porque a gente está crescendo até os 18, né? Até os 18, a criança, adolescente, adulto, até se tornar adulto, né? É que assim, o tratamento, né, ele tem uma chance, um resultado assim, benéfico, com sucesso, com mais de 90%, né? Lógico, como assim, existe estatística, vai ter aqueles, né, que podem acontecer recidiva, mesmo assim com 10, 12 anos, então depende muito. Então a gente tem que ficar bem de olho. A chance é menor? É, mas não é também para largar e ok, acabou o tratamento, deu tudo certo, entendeu? E tem que entender também que a criança, o adolescente, ele tem a fase de crescimento dele, né? Então, até a maturidade óssea, a maturidade musculoesquelética aí, né? Então seria sempre bom acompanhar. É. Vocês responderam essa pergunta, você indica a órtese dinâmica? Porque teve duas vezes O a Guilherme já pergunta. falou. Então, eu posso falar de novo. É, Então, fala. vamos pensar o seguinte, eu gosto de ser um pouco mais simples no raciocínio. A gente quer manter o pé, certo? Na posição. Então, se ela é dinâmica, o pé vai mexer, correto? Então, assim, não vejo motivo de usar uma órtese dinâmica, por exemplo. Tá? Então, eu prefiro a órtese de abdução, que ela é fixa, mantém o pé na posição legal, entendeu? Mantém a rotação externa legal, e, em vez de usar uma órtese dinâmica. Joia. Até porque tem algumas órteses dinâmicas aí também que pode até encurtar mais ainda, por exemplo, o tendão de Aquiles, dependendo da órtese. Fran, prometo que é a última, por enquanto. E aí você continua, por favor. Essa aqui eu acho que vocês já responderam, mas eu vou novamente aqui, ó. Foi agora. Olá, gostaria de saber se podemos deixar o bebê em pé com nosso apoio assim que iniciar a órtese. Vai Ah, ah. quebrar a órtese, vai ter um Não, gasto maior, porque aí tem que comprar outra barra. não, a criança é pequena, tá numa bercinha, até às vezes, assim, não tem como. Também tem que, sim, vamos ser bem sinceros, não tem como você ficar segurando muita criança, né? Então, não é legal, não é saudável para hortes, É o que eu. entendeu? A criança ficar em pé, você vai acostumando, a criança É, acostuma. Você coloca ela para assistir TV lá, ela vai estar quietinha, põe a hortes, entendeu? Ela não tem um porquê ela ficar em e pé também tem outra nesse coisa, momento. né, doutor? Eu acho que, é como a gente falou já, que cada fase é um desafio para a família encontrar maneiras de melhorar ali o ambiente, melhorar o dia a dia, né, com o uso da órtese, né? Por exemplo,
percebo muito no meu filho agora. A gente está numa fase que é trabalhar a autoestima dele, né? Porque ele está com 3 aninhos, mas ele já entende, ele pergunta e ele reclama. Então, e chega um momento que, assim, que eu não quero que amanhã ou depois ele, de repente, vê um amiguinho, e porque na cabecinha dele ainda todo mundo usa. Inclusive a gente, agora ele já entendeu que não. Mas o que a gente faz na hora de... quando ele era bebezinho, eu conseguia carregar ele, beleza, colocava no berço, estava tudo ótimo. Hoje, a gente está falando de um menininho que está com 21 quilos e mais o peso da órtese, eu não consigo. Então, a gente começou a apostar corrida com ele. Meu marido senta no chão e vai como se ele tivesse órtese também, e vai andando e vem, filho, vamos apostar corrida, vem, eu vou ganhar, porque é uma maneira dele, e todos os dias, no mesmo horário, a gente repete a mesma coisa. Então, todos os dias ele ganha, que eles têm que ganhar. Sensacional. Então, acho Sensacional, que isso aí. esse trabalho, né, da É o que eu falo para autoestima... trás, é a criatividade. E tem uma coisa muito importante hoje em dia, que eu vejo muito no consultório. Hoje em dia a gente tem que tratar também os pais. E isso É, aqui, ó. Pais ansiosos, pais depressivos vão atrapalhar o tratamento do filho, a gente entendeu? transfere isso, né, Então, doutor? E eu... vai. Isso, eu vejo muito isso. Então, assim, às vezes eu falo realmente, eu sou meio que esse brincalhão tudo, mas na hora que falar na lata mesmo, eu falo. Então, tem vezes que eu falo até pra mãe ou pro pai procurar um tratamento, psicólogo, terapia, porque um pai bem, uma mãe bem, psicologicamente, ela vai tratar seu filho adequadamente, É, entendeu? Ela vai receber, a senhora, meu filho tem essa doença, como é essa doença, o que tem que fazer, entendeu? Então, o tratamento em relação ao filho melhora muito. E, inclusive, uma coisa também, os filhos têm que aprender a ter autoestima, como você falou também, mas tem que aprender também a cair e se é. levantar, vamos dizer assim, Porque a gente entendeu? tem A essa frustração tendência, né, a de frustração. a criança quando nasce com alguma deformidade, alguma deficiência, é natural que os pais queiram super proteger além do que uma criança típica, né? Então a tendência Não, já é de proteção dos pais, e quando tem alguma coisa, a gente é mais protetor ainda, e às vezes isso atrapalha mesmo. não, atrapalha. Eu falo isso que eu estou vendo isso muito, ainda mais da pandemia. Que eu estou vendo mais os pais estressados, mais ansiosos, entendeu? E isso acaba atrapalhando. Vou te dar uma questão básica, inclusive. As crianças hoje em dia estão ficando tudo com sobrepeso e obesidade. É culpa da criança? Não. A criança não trabalha. Quem compra são os pais. E a criança come o que Você os pais entendeu? comem, né? E aí chega um pai ansioso, uma mãe ansiosa, tá comendo, vou comer aquilo lá, come aquilo lá tudo. Aí ela acaba comprando para ela e ela comprar mais para falar assim, é ele que a criança que gosta, mas ela tá comprando na verdade é para ela, É verdade. nem é para Pra criança. tudo, né? E, ó, e, sim, primeira coisa, educação dos pais, a questão da ansiedade, do estresse também atrapalha, então, principalmente durante a fase de 14 horas, porque como é mais tempo, né, vai ficar até os 4 anos de idade, a média aí, e acaba, como não, o hábito, às vezes, de vez em quando, começa a cansar. Então, você precisa, às vezes, ser firme, ser forte e ver que aquilo lá vai fazer o bem para a criança e às vezes É, aguentar. Às vezes vai lá, chora no travesseiro lá, no levanta, olha água na chuveiro. cara, manda É isso bala mesmo. e vai de Esse, novo, esse entendeu? período todo de tratamento, eu conheci muitos casos assim de sucesso, recidiva, enfim. E eu sempre gostei muito de conversar com as mães, com as famílias, porque e vi muitas vezes a criança tá assim já numa etapa que deveria estar recebendo alta e recomeçar o tratamento porque houve uma falha aí no meio. O que eu percebo também é que existe algo muito incomum nesses casos, né? Que a fase da órtese, ela é desafiadora. Eu acho que até mais do que o gesso, porque o Sim, gesso,
ou a criança está colocando recém-nascido, né? Ou por alguma razão esperou alguns meses, mas é sempre no começo, né, doutor? Assim, quando é novinho. É, e o gesso, você acaba vendo uma melhora do pé, Sim, né? Porque eu vejo, é o gesso é, que corrige. Então, é legal ver, inclusive, quando você tira o gesso e os pais começam a olhar o é, pé. E aí o pé tá começando a é. fazer isso E é aqui, um entendeu? movimento, né? O E olho aí, brilha, entendeu? nossa, É gratificante. nossa, no dia da que a gente passou para o uso da órtese, né, foi incrível, assim, a gente saiu de lá, assim, na verdade é uma reconstrução de um pé, né, é isso que o gesso faz, assim, ele moldou o pé, um pé que não tinha a volta do calcanhar, né, era completamente deformado, aí depende de cada caso, eu estou falando, né, da minha experiência. Então, quando a gente vê aquele pé normal, o que a gente pensa? Pronto, consertou. Agora não precisa fazer mais nada, Então, aí, é. né? Mas não, é E, só o e, a, início. e, a, reci- é, e a recidiva acontece, a maioria das vezes acontece nessa fase, porque aí é o desleixo, entendeu? Ah, vai devagarzinho, ah, não, já tá bom, vai tirando. É aquela história, vai tirando uma É, vez. É que você falou, ah, vai pra festa, ah, não, amanhã eu é, uso. Aí daqui a pouco, tá, não, só esse fim de semana, pronto. Aí a criança acostumou a usar sem, então para ela já não é o hábito mais é, usar a órtese. E aí para colocar já fica difícil. aí Aí, a eficácia do aí tratamento desanda. está relacionada à disciplina dos pais, né, doutor? Não tem como fugir disso. E, Tem um livro muito bom que eu tô lendo, chama O Poder do Hábito. olha aí, tá vendo? Esse livro é bom. Eu acho legal os pais lerem nessa fase. Anotado. Não só para os pais, né? Não só para esse tipo de situação, É né? verdade, é. Para É, tudo. Para Ela é tudo. muito bom. Gente, nós temos 8 minutos, tá? Então, Fran, escolha aí as perguntas que você acha mais importante aqui para a gente tá, tem conseguir. uma pessoa que perguntou até que idade que é acompanhado no tratamento de PTC, o doutor já explicou, mas se quiser responder novamente. A- Até a vida adulta. Na verdade, o ortopedista pediatra também, como é um ortopedista formado, ortopedista geral, né? Então, você começa atendendo a criança, você atende até a vida adulta, até estiver velhinho também. Você vai fazer. E tem Você uma. tá, porque a pessoa que mais conhece o pé do paciente é o ortopedista pediatra que está tratando, entendeu? Então, É verdade. se brincar, atende o adulto, vai pra frente, tá com 30 anos, a gente vê também, não, tá legal, Não, e entendeu? uma outra coisa que fugindo um pouco até das perguntas, mas doutor, a gente sabe que a criança que nasce com o pé torto tem uma tendência, de repente, se tiver um filho, nascer também com o pé torto. Eu conheci casos assim. Isso é Tem. comum? Existe algum percentual? É, eu sei que o percentual para, por exemplo, se eu tiver um outro filho, é de apenas 3% de chance dele nascer com o pé torto. Ou seja, eu tenho 97% ainda de chance dele nascer normal, assim, normal, assim, né? Entre aspas. Enfim, pode nascer com alguma outra deficiência, mas pé torto, não. Mas no caso dele ter um filho Tem. que tenha o mesmo percentual, Como é que é o dele? se Como é que ele, é? por exemplo, se ele tiver um filho, sei lá, no futuro, essa criança, ela pode nascer com o pé torto também? Pode. Tem a questão da Uhum, hereditariedade, tem sim, né? E ele nascer. É até bom você falar isso, porque a gente até orienta os pais também, quando tem o primeiro filho com o pé torto. Então a gente até fala sobre a possibilidade dele próximo filho também ter o pé torto, entendeu? certo. Então tem a questão da hereditariedade, sim. É que a causa específica não existe, não sabe uma causa, não tem uma causa específica, mas a questão da hereditariedade é um fator também, ele tá junto. Certo. Gente, tem mais uma pergunta aqui, ó. Doutor, meu bebê está na fase da órtese de 23 horas. Como saber se o calcanhar desceu? Às 23 horas, como saber se o calcanhar desceu? No uso da É, órtese, isso? Isso, no ela uso da falou órtese. assim.
Bom, pelo que eu entendi, é o seguinte, você vai atrás da órtese, né? Você tem um buraquinho ali. É ali que você verifica se o pezinho dele, o calcanhar tá levantado ou não. Você não pode enfiar o dedo ali e aquele dedo ficar embaixo do calcanhar dele. Entendeu? O pé tá bem firme. Então, pelo menos, eu acho que é isso que ela Isso. perguntou, né? Porque às vezes nessa fase, doutor, não sei o que acontece, acho que para caixa mesmo, leva um tempo, Ah, sabe? Parece então, que aí depois vai por formando, aí. né, direitinho na bota, mas É assim, primeiro é o encaixe, é o jeito como você vai colocar o pezinho da criança, né? Então, como eu falei lá na outra live, tem aquela tira dorsal, né? Então, na hora que você for fechar, ah, for colocar a tira, uhum, né? E fechar, você tem que olhar bem os furinhos, tem que colocar bem firme, porque assim, às vezes os pais acham que colocar firme, né, vai machucar o pé. Não, vai machucar o pé se ele estiver solto, tá tendo atrito ali, entendeu? Aí às vezes ele pode colocar um coxim na botinha, bem em cima da botinha, às vezes você pode colocar um coxizinho ali que impeça dele levantar o pé. Hoje aconteceu isso, eu atendi uma criança que eu estava acompanhando e o pezinho dela tava levantando um pouquinho. Além de eu falar para os pais fazerem mais um furinho, uhum, né? Eu pedi para eles colocarem o coxim, certo, né? Para impedir com que o pezinho levante. tá. E tem aquela coisa também, importantíssima. Ela só vai usar a órtese quando o pé estiver corrigido. O pé que não está corrigido, ele não vai para a órtese, entendeu? Então, assim, acabou o gesso, o pé tem que estar bonitinho na posição legal para usar a Certo. órtese. Então tem que Olha a ficar de olho nisso responsabilidade aí. dos É, pais, né? é muita, nossa. Acho que já está acabando, Fran, né, Carla? e se você puder falar, né, sobre a Mundo, aí eu insiro aqui o link para a Tá. gente finalizar, O senão não vai dar pessoal tempo. que a Mundo Adaptado, para quem tiver interesse, né, entra lá na Mundo Adaptado. A Carla vai colocar o link agora, que tem várias promoções de botinhas ortopédicas. Então, para quem aí, de repente, depende do caso, né, doutor, usar, tem promoções que muito legais aí, vale a pena. A Carla vai colocar agora o Mas link. vale dizer o seguinte, pessoal, procurem falar com o ortopedista antes dessa compra, Sim, tá? Por favor. sempre. Porque sempre nos perguntam. Leva o link da Mundo Adaptado, mostra. Se o médico quiser conversar com a gente conversa, a gente explica como é a botinha. Mas eu acho que é importante vocês entrarem em contato com o ortopedista, né, doutor? Ah, com certeza. É que cada, Pergunta lógica. É, é que assim, não vou frisar de novo, não é uma receita de bolo bonitinho, entendeu? Cada caso é um caso, entendeu? Então existe um protocolo meio que ser seguido, mas não vai ser à risca. A gente falou que pode diminuir a quantidade de horas, depende do pode caso, né? diminuir a. Então, assim, que vai mandar mesmo é um acompanhamento legal, entendeu? Então, seguir a risca o acompanhamento. E aí a gente vai ter um resultado legal. Legal, doutor. Olha, eu quero agradecer, Gente, então, já encerrando, porque está segundos. Gente, muito isso. obrigada às pessoas que estiveram aqui com a gente essa noite, nesse momento esclarecedor. E até a próxima. Muito obrigada, doutor Guilherme, Carla. E vem mais novidades por aí sobre o pé torto. Eu que agradeço aí, então estou sempre à disposição quando precisarem. Espero ter ajudado um pouquinho aí. Muito obrigada. E desiste não, moçada. Vai que tá certo, vai dar certo. Vai sim. E vem muita novidade por aí, gente. Daqui uma semaninha, mais ou menos, a gente tem novidades e vão acompanhando a Mundo, seguindo a gente, que o doutor Guilherme Volta. volta. Ele sempre volta, né, doutor? Opa, Semana, tamo junto, tamo Volta aí. trazendo semana novidades que vem ainda. tem mais. Ô, com certeza. Vamos lá. Obrigada, gente. Feito. Beijo, Obrigada, valeu. pessoal. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite. Tchau.